Encontrei um vídeo no YouTube de um canal chamado Rodrigo Historiador, onde ele faz uma pequena crítica e ressalta sobre as pessoas se ajoelhar, orar e pedir para algo invisível, que não pode ver, sentir, compartilhar medo e emoções, achando que existe um velhinho barbudo com uma varinha mágica 24 horas por dia, olhando e vendo o que se passa com a humanidade. Então, vamos ao pequeno recorte do vídeo a seguir. Então, feitos os nossos avisos, nós temos então a nossa tarefa de hoje, que é responder a uma pergunta, que é a seguinte: por que ser ateu? Essa é a pergunta que nós responderemos no vídeo de hoje. Essa pergunta é feita por muitos religiosos para ateus. Por que eles são ateus? Qual o motivo para eles serem ateus? E, na verdade, eu penso que é mais racional ou mais sensata a pergunta: por que ser religioso? Vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Pense comigo, uma pessoa que por 3 vezes na semana, ela vai para um prédio, ela fica cantando e falando na direção de uma parede ou de um teto, imaginando que existe um velhinho de branco lá no céu que está ouvindo, que está nos julgando, está nos controlando. E essa pessoa ainda entrega 10% da sua renda para a manutenção desse prédio, onde ela faz essas falas e onde ela canta para esse velhinho que mora no céu. Isso parece racional? Isso parece sensato? Na verdade, não. Nós sabemos que a religião, eu dei apenas o exemplo de uma liturgia religiosa, mas nós sabemos que a religião, ela não é só racionalidade. Ela é emoção, ela é afeto, ela é tradição, ela é tudo isso. E nem tudo na nossa vida também é racional, Nem todas as nossas escolhas são racionais. Então, quando se pergunta um porquê, se quer uma explicação. Então, eu penso que é mais difícil explicar a religião do que explicar o ateísmo. O fato de você tomar uma série de atitudes irracionais. Quando você é religioso, você deixa de fazer coisas, você se priva de coisas, você faz coisas que nem sempre queria fazer em nome de algo que você não vê, que você não sente, que você não toca. Esse velhinho de barba branca que mora lá no céu, ele não te abraça, ele não te acaricia, ele não te beija, você não senta no colo dele e ainda assim você acredita que ele existe lá, ser servido por você. Isso parece sensato? Eu pergunto mais uma vez. E enquanto ao ateísmo? O ateísta, na verdade, é uma pessoa que vive pelas evidências. Então, ele afirma, ele conhece apenas aquilo que as evidências o permitem conhecer. Aquela fala do Carl Sagan: eu não quero crer, eu quero saber. Então, essa é a escolha do ateu. O ateu é aquele que escolheu, em vez de acreditar, ele escolheu saber. E ele só afirma aquilo que as evidências permitem afirmar. Então, por exemplo, se a gente pensar na morte, o ateu não se preocupa com a morte porque não existem evidências de que, morrendo este corpo, há uma continuidade da vida. Não há evidências para isso. Enquanto o religioso, ele cria até departamentos para o além. O céu, o inferno, o purgatório, o umbral, tudo isso baseado em quê? No achismo, Eu digo que a crença é um achismo muito forte, porque ela não tem evidências para afirmá-la, A gente pensar na figura do divino. O ateu, ele não tem, na realidade, evidências para afirmar a existência de um Deus ou de deuses. Já o religioso, ele, sem evidências, ele crê que existam Deus, que existam anjos, que existam demônios, com base na sua tradição. Então, a religião, ela se firma muito na tradição, a tradição pregressa que foi herdada por esse fiel. Enquanto o ateísmo calcado nas evidências. Então, aparecendo evidência sobre algo, o ateu, ele pode fazer afirmações sobre esse algo. Então, é muito mais racional uma escolha do ateísmo do que a escolha da religião.
Quando nós analisamos fatos como este, onde uma pessoa se ajoelha diante parede, teto ou piso, achando que existe um ser espiritual com uma varinha mágica vendo o que se passa constantemente com a humanidade. Isso é surreal e totalmente irracional. Na verdade, é um comportamento infantil, imaturo e ingênuo. Porque você se ajoelhar diante de uma parede, isso não é sensatez. Isso não é uma atitude racional. É muito melhor você se ajoelhar diante de um animal, de algo que realmente existe, de fato, que você vê, toca e observa. Aí tem pessoas que criticam uma pessoa que cultua o templo dos ratos na Índia. Mas pior que isso é você cultuar algo que você não pode ver fisicamente de jeito nenhum. Como, por exemplo, o Jesus romano e o Deus de Israel, que só existem dentro de um livro. Ao menos os ratos existem de fato. E o mais intrigante nisso tudo também é onde essas pessoas têm um Deus que está vendo tudo que se passa com o mundo e com a humanidade. Imagine, você tem um Deus que está vendo tudo que se passa. E uma criança que está sendo violentada sexualmente e esquartejada, onde esse mesmo Deus assiste tudo e não faz nada. Ou esse mesmo Deus é cúmplice com a atrocidade, ou simplesmente ele não existe. Porque é totalmente contraditório quando você diz que esse mesmo Deus é maravilhoso, bondoso e misericordioso. Mas qual misericórdia que existe em um caso como este? Uma criança sendo violentada e esse mesmo Deus não faz nada. Uma pessoa que pensa dessa forma, ela não pensa com racionalismo, com sensatez, com o óbvio e a realidade. Por isso que sempre falamos que a religião bloqueia o pensamento e o senso crítico de uma pessoa. A pessoa religiosa não age com a razão e o senso crítico, mas sim com o dogmatismo emocional religioso. O religioso é ensinado a pensar dentro de uma bolha, a repetir e a reproduzir tudo que o sistema religioso ensina às suas ovelhas e gados. Por isso que o religioso, principalmente o cristão, é igual a um cão adestrado, porque ele não tem capacidade de pensar e agir por conta própria, onde passou por um processo de lavagem cerebral a obedecer sem questionar tudo aquilo que envolve o sistema religioso. Uma frase totalmente irracional dita pelos cristãos. Deus tem controle sobre tudo. Então quer dizer que o mesmo Deus permite uma pessoa morrer de câncer, uma criança ser abusada sexualmente, uma criança nascer com transtornos psicológicos e por aí se vai. O problema é que os cristãos não usam o pensamento e o senso crítico para analisar o problema que uma frase como esta pode trazer para o próprio Deus que ela acredita. Porque se você tiver um Deus que age dessa forma, você não precisa nem de inimigo, porque o próprio Deus já é seu inimigo número 1. Aí eu pergunto, qual é o racionalismo que existe em uma frase como esta? Qual é o senso crítico que existe nisso? Parece que o religioso vive em um submundo totalmente desconexo com a realidade. Nós somos a única espécie animal racional onde precisamos questionar e refletir certas atitudes irracionais e dogmáticas. Parece que o mundo religioso
faz das pessoas de seres vivos irracionais. Mas é isso que o sistema religioso trabalhou e propôs: uma sociedade controlada e manipulada pelos líderes religiosos e também pelos líderes políticos. Outro exemplo também de irracionalidade é quando você acredita que realmente o homem veio do barro, ou a pessoa é muito ingênua mesmo, ou ela não tem conhecimento sobre história e história da religião. Porque dentro do contexto histórico e cultural dos povos da antiguidade, eles ou elas mantinham um modo de vida dentro de um contexto e perspectiva culturais que representavam a forma de vida de cada sociedade da época. Então, por falta de estudo e conhecer os eventos históricos, as pessoas veem as coisas como algo literalmente verdadeira. O contexto que os hebreus se formaram foi um contexto de um espaço geográfico totalmente úmido e fértil, chamado de crescente fértil, onde a terra e a água foram o primórdio e a base para o surgimento e a evolução da vida como sociedade complexa e desenvolvidas. Então, misturando a água com o barro, que é a terra, que eram dois componentes essenciais para o surgimento da vida, então, para simbolizar esses componentes, foi criada a mitologia da criação do homem através do barro. E a parte mitológica é como explicar a criação e o surgimento do homem, neste caso pelos povos da Mesopotâmia e pelos hebreus. Porque cada povo criou sua própria forma de explicar o surgimento do homem através da cultura. Por isso, a importância de estudar a cultura, a história e a religião de cada sociedade, porque elas nos revelam muito sobre suas culturas, costumes, sociedade, política e religião. Aí eu pergunto, quais são as utilidades que os 330 milhões de deuses que existem no mundo têm com a humanidade? Nenhuma. São totalmente inúteis. Na verdade, eles são úteis para os líderes religiosos, que vivem no conforto, na luxúria e na riqueza, enquanto a pobreza vive morrendo de fome e mortas através das tragédias, como as enchentes e desmoronamento de casas. Aí eu pergunto a você, você vê algum líder religioso ou líder político sofrendo com enchentes e desmoronamento de casas? Não, e nunca vão ver. Sabe por quê? Porque eles são protegidos pelo dinheiro, pela luxúria e pelo conforto que o dinheiro oferece. Não é Deus nenhum que livra esses líderes. O livramento vem do dinheiro do povo e do dinheiro das ovelhas e dos gados. Enquanto os pobres, as ovelhas e os gados estão na miséria, os líderes religiosos e os líderes políticos estão nas suas fortalezas, no maior conforto e livres de balas perdidas, de enchentes, de deslizamentos de barreiras e de casas, comendo do bom e do melhor, usando os melhores planos de saúde e médicos constantemente, enquanto as ovelhas e gados na fila do SUS, esperando por uma consulta. Os líderes religiosos e os líderes políticos se aproveitam do analfabetismo funcional, do fanatismo religioso e da falta de conhecimento histórico das pessoas para poderem controlá-las e manipulá-las, e em cima dessas covardias se beneficiarem. Eu não troco um animal pelos 330 milhões de deuses, até porque nenhum deles existe.
Já os animais existem de fato. Até as cobras são úteis para o contexto social, porque o próprio veneno delas pode salvar vida de uma picada de uma cobra. Até os vulcões são essenciais e fundamentais para a construção do meio ambiente. Para quem não sabe, são os vulcões que formam as crostas terrestres, continentes, ilhas, etc. Além disso, as substâncias deixadas pelas lavas dos vulcões no solo são essenciais para o meio ambiente, como, por exemplo, enriquecem o solo com nutrientes vitais para a agricultura, criam novos habitats, fertilizam o oceano e aumentando a biodiversidade marinha e fornecem recursos geológicos. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.